Mongólia é um país onde o tempo parece ter parado e onde antigas lendas se entrelaçam com paisagens majestosas. Aqui você pode encontrar montanhas misteriosas que se estendem até o horizonte e vastas estepes que guardam muitos segredos. Cada canto desta terra está repleto de locais com atmosfera, onde monumentos arquitetônicos do passado se harmonizam com maravilhas da natureza. Como os seres humanos puderam criar tais edificações esplêndidas que ainda hoje causam admiração e respeito? Mosteiros de muitos séculos e fortalezas majestosas, perdidas entre as montanhas, contam histórias de tempos passados, quando essas terras eram o centro da cultura e do comércio. Mas o que mais essa terra misteriosa pode esconder, cheia de lugares surpreendentes? O mosteiro Erdeni Zu, localizado no coração da Mongólia, é uma das santas mais enigmáticas que se conservaram desde tempos antigos. Fundado no século XVI, ele se tornou o primeiro mosteiro budista do país, mas sua história está cheia de mistérios e perguntas sem resposta. Por que exatamente esse lugar foi escolhido para a construção de um complexo tão grandioso? As massivas paredes do mosteiro, construídas com blocos de pedra, inspiram respeito. Cada uma das 33 escadas que levam ao centro da estupa parece impregnada com o espírito das antigas doutrinas. Mas o que acontece além dessas paredes? As lendas dizem que os monges deixaram aqui não apenas um legado espiritual, mas também códigos que podem revelar os mistérios de suas doutrinas. Os pesquisadores modernos utilizam tecnologias avançadas, como escaneamento a laser, para estudar a arquitetura do mosteiro e suas redondezas. Alguns sugerem que sob o mosteiro podem estar escondidos artefatos antigos inacessíveis ao olhar humano. Mas como uma tal complexa estrutura de construções poderia ter passado despercebida ao longo dos séculos? Do Erdeni Zu é possível passar para outros lugares enigmáticos da Mongólia, onde enigmas sem resposta continuam a intrigar os cientistas. Pode-se considerar esse mosteiro apenas um oásis de tranquilidade, ou ele guarda algo mais sinistro e misterioso? Entre as estupas majestosas e as sombras das antigas colunas, parece-se ouvir o sussurro daqueles que um dia viveram aqui. Talvez seja aqui no silêncio que se escondem as respostas para as perguntas que aguardam seu momento. Monjas desaparecidas, rituais esquecidos e mistérios inexplorados, tudo isso cria uma atmosfera de inexplicável, na qual o Erdeni Zu permanece uma enigmática pergunta sem resposta. Os petróglifos do Alai são um mistério envolto em uma luz fantasmagórica da antiguidade. Localizados a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, essas imagens misteriosas, esculpidas em pedras, parecem ser testemunhas vivas de épocas longínquas. Cada desenho, cada linha e símbolo pode contar sobre a vida das pessoas que um dia vaguearam por essas terras, mas o que exatamente elas queriam transmitir para os descendentes? Entre os petróglifos, é possível ver imagens de animais, pessoas e até seres mitológicos. Alguns deles são verdadeiras obras de arte, realizados com um talento extraordinário, o que levanta questões.
Como os artistas antigos conseguiram criar composições tão complexas? Talvez eles utilizassem rituais especiais para transmitir seus conhecimentos e crenças. Mas o que exatamente está por trás dessas imagens? Os pesquisadores apresentam diversas teorias sobre o propósito desses petróglifos. Alguns acreditam que poderiam ser sinais rituais, enquanto outros sugerem que as imagens serviam como mapas ou indicadores. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explica todos os detalhes que se escondem nessas imagens misteriosas. Com cada novo descobrimento, os cientistas se deparam com novos enigmas. Como uma cultura tão avançada poderia deixar apenas vestígios de pedra e não registros escritos? Talvez isso seja apenas a ponta do iceberg e sob a superfície haja ainda mais mistérios esperando para serem revelados. Sagahan Suvarga, conhecida como a Grande Pedra Branca, é um fenômeno natural fascinante que esconde muitos mistérios e enigmas. Essas formações rochosas pitorescas, localizadas nas vastas planícies do Gobi, impressionam pela sua forma peculiar, lembrando antigas construções arquitetônicas. Como essas formações tão estranhas puderam surgir nesse clima rigoroso, cheio de ventos de deserto e segredos do passado? As formações rochosas têm até 30 metros de altura e se estendem por vários quilômetros. Suas paredes brancas brilham ao sol, criando a sensação de um lugar sagrado. Pesquisadores acreditam que essas formações podem ser resultado de uma erosão de séculos, mas a questão sobre o que elas significavam para os povos antigos permanece aberta. Talvez aqui tivessem sido realizados rituais, ou talvez esse lugar tenha servido como um ponto de referência para os viajantes na silenciosa deserto. No entanto, essa não é a única pergunta que envolve a Sagahan Suvarga. Nas redondezas também existem outros artefatos misteriosos, como círculos de pedra e petróglifos antigos, que podem contar histórias de civilizações esquecidas. Qual era a conexão deles com esse lugar? O que eles tentavam registrar em suas imagens? Os moradores locais contam lendas sobre a existência de espíritos que guardam os segredos antigos. Essas tradições aumentam o interesse por esse canto misterioso do mundo. Apesar dos esforços dos arqueólogos e pesquisadores, os mistérios da Sagahan Suvarga continuam a ser um enigma, deixando-nos maravilhados com a grandiosidade da natureza e a profundidade da história oculta sob camadas de tempo. Bayanzag, conhecido como Pedras Embrulhadas em Fogo, simboliza um mistério envolto em uma infinidade de mitos e segredos. Essas majestosas rochas vermelhas estão localizadas no sul da Mongólia, como se fossem línguas de fogo emergindo das entranhas da terra, atraindo a atenção de pesquisadores e aventureiros que buscam respostas para as perguntas que se escondem em seu interior. Aqui, entre penhascos e dunas de areia, foram encontrados fósseis de dinossauros que viveram milhões de anos atrás. Como poderia ser possível que nesse lugar deserto outrora reinassem gigantescas répteis? As descobertas únicas indicam que, no passado, Bayanzag era um oásis verdejante, cheio de vida. Arqueólogos acreditam que, além dos fósseis de dinossauros,
Nas pedras embrulhadas em fogo podem estar escondidos artefatos relacionados a antigas civilizações que deixaram suas marcas nessa terra severa. Alguns pesquisadores até sugerem que por essas terras passava uma importante rota comercial que conectava diferentes culturas. Mas isso não é tudo o que Bayanzag esconde. As lendas locais contam que sob as rochas há um reino subterrâneo repleto de tesouros inestimáveis, esperando o momento certo. Com cada nova descoberta, as perguntas apenas aumentam. O que mais pode estar escondido nesse lugar misterioso? Descobertas recentes, como fósseis com vários metros de comprimento, colocam em dúvida nossos conhecimentos sobre a fauna antiga. Como poderia tamanha grandiosidade desaparecer, deixando apenas esses silenciosos testemunhos de pedra? Bayanzag continua sendo um lugar onde cada passo abre novos horizontes, e seus mistérios continuam a atrair os caçadores de aventuras. O mosteiro de Amar Bayaz Galant, perdido entre as majestosas montanhas da Mongólia, é um dos monumentos mais enigmáticos e belos da arquitetura budista. Construído no século XVIII, ele parece ter saído das páginas de um livro antigo, preservando o espírito da época e uma atmosfera indescritível de santidade. Seu nome significa Mosteiro da Libertação Feliz, e ao caminhar por seus estreitos corredores, é possível sentir como a história sussurra seus segredos. Cada edifício do mosteiro exala uma aura mística, e as cores vibrantes e os entalhes complexos nas paredes parecem contar histórias de rituais esquecidos e doutrinas antigas. As grandes estátuas de Buda, que guardam os santuários, dão a sensação de que observam cada passo dos visitantes. Mas o que trouxe aqui os mestres que criaram essas obras-primas? Como eles conseguiram transmitir seu conhecimento através dos séculos? O mosteiro foi construído no local onde, segundo as lendas, viveu um grande lamas, cujas doutrinas ainda inspiram muitos. Alguns pesquisadores acreditam que esse lugar possui uma energia especial que atrai peregrinos de todo o mundo. Mas o que exatamente está escondido atrás dessas antigas paredes? Qual era o verdadeiro propósito da construção de uma estrutura tão grandiosa no coração da natureza selvagem? Com o passar do tempo, o mosteiro se tornou vítima de eventos históricos destrutivos, mas seus mistérios continuam vivos. Estudos mostram que ali foram encontrados artefatos únicos que poderiam revelar aspectos desconhecidos da cultura budista. Por exemplo, foram descobertos manuscritos antigos contendo doutrinas filosóficas complexas e símbolos enigmáticos. Mas isso não é a única pergunta que envolve o mosteiro Amar Bayaz Galant. Sua localização e características arquitetônicas levantam questões sobre o papel que ele desempenhou nas antigas rotas de peregrinação e seu significado para os habitantes locais. Independentemente disso, essas perguntas permanecem sem resposta, deixando-nos na expectativa de novas descobertas. The translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. O reservatório de cavalos selvagens de Przewalski, parte do Parque Rustai Nuru, é um dos locais onde a natureza e a história se entrelaçam em um misterioso balé. Este espaço protegido
localizado nas montanhas pitorescas da Mongólia, tornou-se o lar de uma espécie única de cavalo que outrora era considerada extinta. É impressionante, mas exatamente aqui, entre as vastas estepes e as majestosas rochas, no século XIX, foi encontrada a última população selvagem desse animal. Durante muitos anos, cientistas e pesquisadores se depararam com a seguinte questão: como esses cavalos conseguiram sobreviver em condições tão severas? Sua capacidade de se adaptar ao ambiente os deixa admirados e intrigados. Às vezes, parece que esses elegantes seres possuem um conhecimento misterioso sobre os antigos caminhos de seus antepassados, que outrora vagueavam por vastas extensões. Mas isso não é a única mistério oculto no Ustai Nuru. Na área do parque, arqueólogos descobriram pinturas rupestres e artefatos antigos que indicam a existência de culturas altamente desenvolvidas. Como esses povos poderiam deixar suas marcas em uma terra tão remota e por que eles desapareceram? Essas questões continuam sem resposta, atraindo a atenção de cientistas e amantes da história. Em cada trilha, em cada pedra desse lugar, sente-se o sopro da antiguidade. As sombras escuras das montanhas, o vento frio que passa pelas gramas, criam uma atmosfera de enigma não resolvido. Talvez nesse misterioso parque, não apenas os cavalos selvagens, mas também outras descobertas aguardem para serem reveladas. Alguns pesquisadores acreditam que aqui possam estar os restos de antigas civilizações, das quais nem suspeitamos da existência. Cada passo por esse lugar misterioso pode levar a novos descobrimentos que enriquecerão ainda mais nossa visão da história. O Parque Nacional de Tavan Bogd, na Mongólia, não é apenas um cenário pitoresco e montanhas majestosas, mas um lugar onde mistério e história se encontram. Aqui, entre picos agudos e cordilheiras cobertas de neve, estão escondidas antigas enigmas que continuam a intrigar estudiosos e viajantes. Como os antigos povos puderam se estabelecer em condições tão distantes e severas, deixando apenas vestígios vagos? Formações rochosas únicas, envoltas em lendas, criam uma atmosfera de desconhecimento. A mais de 3.000 metros de altitude, há geleiras que, segundo os cientistas, podem conter artefatos antigos à espera de serem descobertos. Quais eram as mentes que puderam criar tais construções, considerando as condições em que viviam? Entre os moradores locais, circulam rumores sobre sinais misteriosos nas pedras, que poderiam ser vestígios de uma escrita esquecida. Alguns estudiosos sugerem que isso possa estar relacionado a rituais antigos, mas respostas precisas ainda não foram encontradas. Talvez esses símbolos misteriosos contem histórias que ainda não estamos prontos para entender. A cada passo por este parque enigmático surge a pergunta: o que mais está escondido sob a espessura de geleiras e nas entranhas das montanhas? Os estudiosos, ao se encontrarem aqui, sentem como a história sussurra em seus ouvidos, envolvendo-os com seu hálito. Nesta beleza silenciosa, cercada por picos majestosos, sem dúvida há muitos mistérios esperando para serem revelados. Próximo à base da montanha, Tavan Bogd, há vestígios de antigos sepultamentos que podem lançar luz sobre a vida das pessoas que habitavam esses lugares há milhares de anos.
Os escombros do mosteiro de Onge, perdidos nas vastas extensões do deserto, são um lugar verdadeiramente misterioso. Essas ruínas antigas, outrora um complexo majestoso, agora estão mergulhadas no silêncio. Suas paredes guardam sussurros de eras passadas e mistérios não resolvidos. Como um mosteiro próspero, construído no 7º século, poderia se transformar em ruínas abandonadas. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam uma sensação de poder e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. Aqui, entre as ruínas, é possível sentir o sopro da história. Correntes de tempo que outrora traziam aqui os peregrinos, agora apenas deixam eco em corredores abandonados. Quais eram as verdadeiras causas do declínio desse lugar sagrado? Alguns pesquisadores sugerem que o mosteiro era o centro da vida religiosa, atraindo muitos fiéis. Mas o que aconteceu quando suas portas se fecharam? Existe uma conexão entre sua queda e cataclismos naturais mencionados em textos antigos? Isso é apenas uma das teorias, mas talvez por trás delas haja causas mais sombrias e místicas. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem nas proximidades do mosteiro e sobre fogos misteriosos que às vezes podem ser vistos no céu noturno. Essas histórias adicionam ainda mais mistério ao lugar onde história e mitologia se entrelaçam em um todo. Talvez seja exatamente aqui, na sombra dessas antigas paredes, que estão escondidos as respostas às perguntas que atormentam os pesquisadores. Os escombros de Onge continuam sendo um enigma não resolvido, chamando para estudo e reflexão. Nenhum estudo conseguiu explicar definitivamente o que aconteceu com esse lugar, e o mistério persiste. O lago Durgun Nur, localizado nas paisagens pitorescas da Mongólia, possui uma aura misteriosa e enigmática. Suas águas, brilhando sob o sol, escondem muitos mistérios que, ao longo dos séculos, atraem pesquisadores e entusiastas de antiguidade. Como este lago poderia ter sido testemunha de eventos há muito esquecidos, que talvez tenham mudado o curso da história? Dizem que nas margens do Durgun Nur existem vestígios de civilizações antigas que deixaram símbolos e artefatos enigmáticos. Ao redor do lago, arqueólogos encontram construções de pedra estranhas, perfeitamente ajustadas umas às outras, causando espanto e admiração. Como os antigos mestres poderiam ter criado tais construções sem as tecnologias modernas? Alguns pesquisadores sugerem que o Durgun Nur pode estar relacionado a cultos antigos que veneravam as águas como fonte de vida e força. Lendas locais contam que à noite, no lago, é possível ver fantasmas de ancestrais guardando seus segredos. Mas o que realmente esconde este lugar? Com a ajuda de tecnologias modernas, como escaneamento a laser e datamento por carbono, cientistas continuam a estudar os mistérios que cercam este lago. Ao mesmo tempo, os moradores locais compartilham suas histórias sobre sons estranhos e visões que experimentaram ao longo de suas margens. O lago Durgun Nur permanece uma enigmática pergunta sem resposta, cheia de mistérios e segredos que aguardam sua hora. Com cada descoberta, apenas tocamos a superfície de suas profundezas.
Mas quais eram seus costumes e crenças e por que escolheram exatamente esse lugar para descansar eternamente? O Lago Hargás, na Mongólia, perdido entre as vastas estepes, guarda muitos mistérios envoltos em uma atmosfera de antiguidade. Suas águas, como um espelho, refletem não apenas os astros celestes, mas também as lendas místicas associadas a esse lugar. É sabido que nas proximidades do lago foram encontrados artefatos misteriosos deixados por civilizações há muito desaparecidas. Mas quem eram eles e o que dá a esse lugar essa aura de mistério? No fundo do Hargás, segundo algumas suposições, podem estar os vestígios de antigos assentamentos. Arqueólogos acreditam que ali havia objetos cultuais, servindo como locais de adoração. Símbolos estranhos, esculpidos nas pedras, poderiam ser mensagens cifradas deixadas pelos antepassados. Mas o que eles queriam dizer às gerações futuras? As investigações indicam que o lago poderia ter sido um importante centro de comércio e troca entre diferentes tribos. Mas como essas conexões culturais puderam desaparecer tão rapidamente? Alguns acreditam que mudanças climáticas tenham desempenhado um papel, mas outros sugerem causas mais místicas, como maldições antigas ou conhecimentos inacessíveis. Nas margens do Hargás, os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos, fogos misteriosos que aparecem na superfície da água e ecos de passos ouvidos à noite. Esse lugar não deixa indiferente quem o visita. O Parque Nacional Ustai-Nuru, localizado no coração da Mongólia, é um lugar misterioso, repleto de mistérios e lendas antigas. Suas majestosas montanhas e vastas estepes escondem vestígios de civilizações desaparecidas que outrora habitavam essas terras. Aqui, entre penhascos escarpados e vales misteriosos, arqueólogos encontram ossos de animais antigos e enigmáticos monumentos de pedra que levantam mais perguntas do que respostas. O clima no parque varia de invernos rigorosos a verões quentes, criando condições ideais para uma diversificada flora e fauna. Mas é aqui, entre esses espaços, que se conservam também os mistérios dos quais temos apenas informações fragmentárias. Como poderia um ecossistema tão rico prosperar em um canto tão remoto? Quem eram as pessoas que deixaram suas marcas nesse frágil paisagismo? As pesquisas indicam que a terra do parque foi habitada desde tempos imemoriais, mas nem todos os artefatos podem ser explicados. Por exemplo, os grandes círculos de pedra encontrados em diferentes partes do parque causam perplexidade. Para que propósito foram criados? Alguns sugerem que eram locais sagrados, enquanto outros acreditam que serviam como observatórios astronômicos. Mas isso não é a única enigmática que Ustai-Nuru guarda. No parque você pode encontrar animais raros, como o porco-espinho da Mongólia e o cavalo de Przewalski, que se tornaram símbolos do renascimento da natureza. Sua existência também está envolta em mistério. Como conseguiram sobreviver em um ambiente tão instável? Embora o parque esteja aberto para estudo, seus mistérios permanecem não desvendados. Muitos pesquisadores ainda têm que decifrar os códigos do passado que podem conter a chave para entender as civilizações antigas que habitavam essas terras.
A Valônia de Orkhon, localizada na Mongólia, esconde muitos mistérios que ainda não dão descanso aos pesquisadores. Esta terra, envolta em lendas, foi testemunha da existência de um grande império turco, e suas inscrições enigmáticas nas pedras continuam a atrair a atenção de arqueólogos de todo o mundo. Como civilizações tão avançadas puderam deixar apenas fragmentos de informação registrados em forma de símbolos misteriosos? Aqui, entre colinas pitorescas e rios que fluem, encontram-se monumentos, como os famosos monumentos turcos, com suas runas enigmáticas. Estas grandes construções de pedra, esculpidas no sexto século da era cristã, carregam mensagens peculiares que ainda não foram decifradas. Qual era o seu propósito verdadeiro? Eram apenas monumentos ou serviam para algo maior, possivelmente sinais sagrados? Pesquisas realizadas com o uso de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, permitiram revelar detalhes adicionais dessas inscrições antigas. Alguns cientistas sugerem que essas inscrições podem não ser apenas inscrições, mas mensagens cifradas que podem revelar aspectos mais profundos do contexto histórico da época. Mas o que exatamente elas podem nos esconder? Entre as pedras cobertas de musgo e a vegetação que cobre a Valônia, podemos sentir o hálito da antiguidade. Os moradores locais frequentemente contam sobre fenômenos estranhos relacionados a este lugar, algo de outro mundo que, por vezes, causa medo. Quantos mistérios ainda não desvendados esta Valônia misteriosa guarda, mesmo sendo apenas a ponta do iceberg na pesquisa sobre civilizações antigas? Ao estudar a Valônia de Orkhon, os cientistas se deparam com um dos maiores paradoxos da história. Cada novo achado apenas sublinha que a verdade pode estar escondida nas profundezas do tempo, esperando ser finalmente revelada. Nesta Valônia, há não apenas pedras, mas também a voz dos próprios povos antigos, que nos chamam para desvendar os mistérios. Entre as ruidosas ruas de Ulaanbaatar, encontra-se a Praça de Sukbatar, onde história e mistério se entrelaçam em um único dança. Aqui, ao ar livre, ergue-se um monumento dedicado aos eventos revolucionários do início do século XX. Mas o que está por trás de sua criação e significado? Este símbolo de liberdade tornou-se não apenas o centro da cidade, mas também um local onde se entrelaçam os destinos das pessoas que respiram a atmosfera das épocas passadas. Na praça, frequentemente são realizados eventos de massa, e cada pedra aqui parece guardar o sussurro daqueles que sonharam com mudanças. As paredes dos edifícios ao redor absorveram histórias de luta e esperança. Mas o que exatamente inspirou as pessoas a essas realizações? Os moradores locais contam sobre eventos misteriosos, não escritos nos livros didáticos, sobre sinais do destino e prenúncios que precederam a Revolução. Próximo à praça, há monumentos que também estão envoltos em um véu de mistérios. Alguns pesquisadores afirmam que o simbolismo desses edifícios contém mensagens ocultas que podem lançar luz sobre aspectos desconhecidos da história da Mongólia. Como nossos antepassados puderam codificar mensagens tão complexas na pedra? Mas isso não é a única mistério que espera ser revelado. A praça serve como ponto de encontro para aqueles que buscam não apenas respostas, mas também inspiração.
como se a própria atmosfera aqui sussurrasse sobre o passado. Sukhbaatar se tornou não apenas um lugar na cidade, mas também um símbolo da luta pela liberdade, que continua a despertar o interesse dos historiadores e viajantes que buscam decifrar suas enigmas não resolvidos. Com cada novo descobrimento, a praça abre novos horizontes para a pesquisa, deixando a pergunta: quais outros mistérios essa terra misteriosa ainda esconde? O lago Hubskull, oculto no coração da Mongólia, é um dos lugares mais enigmáticos e belos do planeta. Suas águas, que parecem congeladas no tempo, cortam com profundos tons de azul e verde, refletindo as misteriosas montanhas que cercam esse lago. É dito que o lago se formou há mais de 7 milhões de anos, e sua profundidade atinge os 143 metros, tornando-o um dos lagos mais profundos do mundo. As lendas locais contam que nas águas do Hubskull habitam criaturas míticas, semelhantes ao famoso monstro da Escócia. Como os antigos povos puderam descrever com tamanha precisão essas criaturas? Os moradores das aldeias vizinhas afirmam que, às vezes, ouvem sons estranhos vindo das profundezas, o que adiciona mais mistério a esse lago já enigmático. Mas isso não é a única de suas segredos. Nas margens do Hubskull foram encontrados vestígios de antigas civilizações que, aparentemente, desapareceram sem deixar vestígios. Arqueólogos exploraram esses locais e encontraram restos de construções cultuais que, segundo algumas teorias, poderiam ter servido como locais de adoração. O que poderia inspirar as pessoas a construir esses santuários nas margens desse lago majestoso? Alguns acreditam que isso está relacionado com antigas práticas xamânicas, mas o verdadeiro propósito dessas construções permanece incerto. O principal fluxo de turistas que se dirige ao lago é atraído não apenas por sua beleza natural, mas também pela atmosfera de mistério. Como podemos entender quais segredos guardam as águas do Hubskull? Cada novo pesquisador que chega aqui traz consigo a esperança de desvendar esses mistérios, mas parece que eles apenas levantam um pouco o véu sobre algo muito mais profundo e desconhecido. Os recifes de pedra e os penhascos misteriosos ao longo das margens parecem sussurrar sobre o tempo em que aqui floresceram antigas culturas, deixando apenas sombras de seu esplendor. Em seus vestígios, podemos encontrar artefatos enigmáticos que possivelmente podem lançar luz sobre os povos desaparecidos. Mas, por enquanto, eles apenas alimentam nossa imaginação. O mosteiro de Gandan, localizado no coração de Ulaanbaatar, é não apenas um importante centro religioso, mas também um verdadeiro símbolo do patrimônio cultural da Mongólia. Seus majestosos telhados em degraus e suas coloridas bandeiras de oração criam uma atmosfera de mistério, atraindo peregrinos e turistas de todo o mundo. Quando você entra em seus sagrados limites, é envolvido pelo aroma de incensos, e os sons das orações criam a sensação de que o tempo parou. Fundado no início do século XIX, Gandan se tornou o lar de muitos monges que preservam as antigas tradições do budismo tibetano. Mas o que esses sagrados muros guardam? Dentro do mosteiro, encontra-se a famosa estátua de Maitreya, com vários metros de altura, que, segundo as lendas,
protege a paz e a felicidade de todos os vivos. Como os mestres da antiguidade conseguiram criar uma figura tão majestosa de ouro e pedras preciosas? Cada canto do mosteiro está cheio de mistérios e histórias. Em suas bibliotecas estão guardados manuscritos únicos, muitos dos quais permanecem não decifrados, como se guardassem segredos que a humanidade ainda não está pronta para entender. Os moradores locais contam sobre visões estranhas e experiências místicas que tiveram nesse lugar sagrado, adicionando ainda mais mistérios aos fatos já conhecidos. Mas isso não é a única pergunta que envolve Gandan. Uma vez, em resultado de repressões políticas, o mosteiro foi praticamente destruído, mas apesar disso, ele renasceu, levando a muitas perguntas sobre seu verdadeiro destino. Como o mosteiro conseguiu sobreviver a esses testes e manter sua essência espiritual? Gandan continua a atrair cientistas e buscadores de aventuras que buscam desvendar seus mistérios. Com cada nova descoberta surgem ainda mais perguntas que permanecem sem resposta. O lago Terkin Tsagan, cercado por majestosas montanhas, parece esconder em suas águas muitos mistérios. Sua superfície transparente reflete não apenas o céu, mas também antigas lendas que remontam à época em que os povos locais adoravam os espíritos da natureza. Como essa beleza poderia ser o lar de enigmas que ainda hoje permanecem sem solução? Próximo ao lago, ergue-se o vulcão Cargo, cujas correntes de lava formaram formas caprichosas, semelhantes a gigantescas esculturas criadas pela própria natureza. Seus últimos erupções ocorreram há alguns milhares de anos, mas suas consequências ainda são sentidas no paisagismo ao redor. Quais foram as causas dessa atividade vulcânica? Talvez ela tenha sido um catalisador para a formação de um ecossistema único que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. Os moradores locais contam que na região ocorrem fenômenos estranhos, luzes misteriosas no horizonte e sons que não têm explicação. Alguns acreditam que sejam espíritos esquecidos dos antepassados, enquanto outros sugerem que sejam apenas brincadeiras de luz e sombra. Mas como explicar esses fenômenos inexplicáveis que continuam a intrigar os corajosos? Entre essas maravilhas da natureza, também se encontram vestígios de povos antigos, que deixaram seus enigmáticos símbolos nas pedras. Esses sinais poderiam ter sido parte de rituais antigos ou mapas indicando o caminho para tesouros. Mas o que exatamente eles significam? As respostas escapam de nós, deixando apenas perguntas sobre o que aconteceu nesse canto misterioso do mundo. Próximo ao lago e ao vulcão, encontram-se ruínas de antigas aldeias que outrora estavam cheias de vida. Arqueólogos encontram aqui ferramentas e cerâmica, mas nenhuma das descobertas oferece uma resposta definitiva sobre quem habitava essas terras. Esses valiosos artefatos apenas destacam quão vasta e misteriosa é a história dessa região. O que mais pode estar escondido nessa majestosa montanha e quais segredos ainda aguardam ser revelados? Pedras de alce nas estepes da Mongólia são misteriosos monumentos antigos, cobertos por enigmáticos desenhos que fascinam a imaginação. Esses grandes blocos de pedra, onde estão esculpidos silhuetas de alces,
estão localizados nos lugares mais inesperados, como se fossem silenciosos testemunhas de eventos antigos dos quais nada sabemos. Como essas obras de arte chegaram até nós, mantendo sua enigmaticidade? Pesquisadores acreditam que esses desenhos foram criados há mais de 2000 anos, possivelmente na época em que povos nômades habitavam esses vastos espaços. Alguns cientistas os associam a práticas rituais, enquanto outros os ligam a crenças antigas sobre o mundo animal. Mas, como esses simples símbolos poderiam refletir complexas ideias espirituais? Cada alce esculpido na pedra parece guardar uma mensagem cifrada do passado. Arqueólogos utilizam métodos modernos como datacão por radiocarbono e escaneamento laser para entender melhor esses artefatos, mas alguns aspectos permanecem não desvendados. Qual papel esses blocos desempenharam na vida de nossos antepassados? Entre as várias teorias, destaca-se a hipótese de que as pedras de alce serviam não apenas como monumentos, mas também como pontos de referência para viajantes. Talvez indicassem o caminho para lugares sagrados ou servissem como sinais de comunicação entre diferentes tribos. Mas essa não é a única enigma que envolve esses blocos. Alguns pesquisadores sugerem que os desenhos poderiam ter um significado astronômico, indicando fenômenos celestes importantes. Como os antigos poderiam combinar arte com astronomia, observando estrelas e a natureza? Cada pedra, como um portal para outra época, levanta mais perguntas do que dá respostas, deixando-nos presos a enigmas. O deserto de Gobi não é apenas uma vasta extensão de areia e pedras. Ele guarda em si muitos mistérios, desde antigas rotas de nômades até enigmáticos artefatos que podem mudar nossa compreensão da história. Em suas extensas planícies foram encontrados vestígios de antigas civilizações que deixaram enigmáticos sinais nas pedras. Alguns pesquisadores sugerem que esses sinais poderiam ser elementos de antigas cartas ou até mesmo indicadores de locais de poder. Como esses povos puderam criar símbolos tão complexos em condições climáticas severas? Entre as descobertas feitas no Gobi estão fósseis de dinossauros, que serviram de base para diversas teorias sobre como a vida se desenvolveu nessa terra há milhões de anos. Esses antigos seres que deixaram suas pegadas na areia enchem o ambiente de mistério. O que mais pode estar escondido sob a superfície dessa imensa desolação? Pesquisas com o uso de tecnologias modernas, como escaneamento a laser, abrem novos horizontes para o estudo do Gobi. Alguns cientistas acreditam que sob a camada de areia possam estar cidades inteiras, esquecidas pelo tempo. Como comunidades tão avançadas puderam desaparecer, deixando apenas sombras e lendas? Mas essa não é a única mistério oculto nas profundezas do Gobi. Aqui também estão estruturas enigmáticas que poderiam ser restos de antigos observatórios ou santuários. Perguntas permanecem. O que exatamente os antigos astrônomos procuravam nesse canto esquecido do mundo? Por que essas construções foram abandonadas? E quem as criou? Cada descoberta no deserto de Gobi adiciona novos detalhes à imagem da história antiga, mas muitas das enigmas ainda aguardam sua resolução. Talvez sob o sol escaldante do Gobi estejam escondidos as respostas para perguntas que nos incomodam há séculos.
a estátua de Gengis Khan a cavalo, erguendo-se a 30 metros acima do nível do solo, não é apenas um monumento majestoso, mas também um símbolo de mistérios que envolvem a vida do grande conquistador. Este monumento, feito de aço inoxidável, reflete a luz de tal maneira que parece que a própria história ganha vida em sua superfície. Mas o que se esconde por trás da imagem deste lendário líder? Ao redor da estátua há muitos objetos, cada um guardando seu próprio segredo. Por exemplo, no museu subterrâneo, é possível ver artefatos únicos relacionados à era de Gengis Khan, armas, joias e até mapas antigos que contam sobre seus conquistados. No entanto, apesar de todas essas descobertas, permanece a pergunta: como um líder tão grande conseguiu criar um império que abrangia quase todo o mundo conhecido? Os moradores locais afirmam que a estátua foi instalada em um lugar sagrado, que, segundo lendas antigas, está ligado aos espíritos dos antepassados. Alguns pesquisadores acreditam que aqui, na terra onde outrora vagavam poderosos nômades, estão escondidas ainda mais antigas verdades, esperando para serem reveladas. Como o glorioso povo mongol conseguiu criar mitos que ainda hoje permanecem não desvendados. Enquanto alguns investigam fatos históricos e tentam reconstruir a cronologia dos eventos, outros prestam atenção aos aspectos místicos desse lugar. Talvez neste monte sagrado realmente haja algo maior do que apenas um monumento. E embora a estátua de Gengis Khan atraia a atenção de milhares de turistas, sua própria história permanece envolta em véus de mistérios e enigmas, aguardando para que sua verdadeira essência seja revelada. A pedra de Taihar Chulu, que se ergue sobre os vastos espaços da Mongólia, representa uma das formações naturais mais enigmáticas do planeta. Seus grandes blocos de pedra, cobertos por estranhos desenhos e inscrições, levantam muitas perguntas entre os pesquisadores. O que significam esses símbolos e quem os deixou? Povos antigos que habitavam essas terras viam na Taihar Chulu um lugar sagrado, mas seus mistérios escaparam de nós. Cada imagem na pedra, sejam sinais misteriosos ou representações de animais, parece sussurrar sobre tempos passados. Pesquisadores acreditam que esses desenhos rupestres podem estar relacionados com rituais destinados a acalmar os espíritos da natureza. Como esses antigos artistas puderam fixar suas ideias na pedra, deixando apenas pistas sobre seus crenças e costumes? Entre as teorias sobre a origem da Taihar Chulu, existe a hipótese de que a pedra poderia ter servido como ponto de referência para viajantes que cruzavam as vastas estepes. Alguns cientistas até sugerem que aqui poderiam ter passado antigas rotas comerciais, conectando diferentes civilizações. Mas como esses feitos puderam se perder na história, deixando apenas a pedra em silêncio sobre sua grandeza? Acredita-se que a Taihar Chulu também está ligada a lendas sobre espíritos ancestrais que guardam essa terra. Moradores locais ainda contam histórias sobre como, à noite, da parte superior da pedra, se ouvem sons misteriosos, como se os próprios espíritos estivessem se dirigindo às pessoas. Assim, a pedra Taihar Chulu continua guardando seus mistérios, deixando-nos com perguntas às quais, possivelmente, nunca teremos respostas. O que mais esses antigos pedregulhos escondem?
Quais histórias ainda aguardam para serem contadas novamente? O Festival Naadã não é apenas um espetáculo, mas uma sinfonia de antigas tradições, impregnada pelo espírito das estepes da Mongólia. Todo ano, no início de julho, milhares de pessoas se reúnem para serem testemunhas deste grandioso evento, que inclui 3 modalidades esportivas fundamentais: luta, corrida de cavalos e tiro ao arco. Mas como exatamente este festival se tornou um símbolo da identidade mongol? As raízes do Naadã remontam a uma época remota, quando ele servia como meio de preparação de guerreiros e enriquecimento da estratégia militar. Combates animados, realizados ao ar livre, eram acompanhados por canções e danças, criando uma atmosfera difícil de descrever com palavras. Desde sua ressurreição no século XIX, este festival tornou-se não apenas uma homenagem aos antepassados, mas também um evento crucial para a unidade nacional. Nas competições de luta, é possível ver como as forças da natureza e a vontade humana se unem. Lutadores, vestidos com trajes tradicionais, representam uma história viva, e seus movimentos refletem rituais e costumes antigos. Mas o que está por trás desses combates? Talvez seja uma tentativa de recuperar a força esquecida dos antepassados ou um desejo de autoexpressão em um mundo moderno. As corridas, por sua vez, são realizadas em vastas planícies onde o vento sussurra antigas lendas. Cavalos, capazes de alcançar velocidades incríveis, se tornam não apenas participantes da corrida, mas também símbolos de liberdade e força. Como os cavaleiros mongóis conseguiram manter este arte ao longo dos séculos? O Festival Naadã é muito mais do que um triunfo esportivo. É uma reflexão da profundidade espiritual do povo mongol. Cada evento, cada ação, nos mergulha em um mundo onde história e modernidade se entrelaçam, criando uma atmosfera única. No entanto, apesar de sua importância, o Naadã permanece uma enigmática, revelando apenas uma pequena parte da diversidade e riqueza da cultura da Mongólia. Nas estepes da Mongólia, onde o vento sussurra histórias antigas, as pedras de alce continuam guardando seus mistérios como silenciosos guardiões do tempo, esperando que seus enigmas sejam desvendados. No coração profundo da Mongólia, entre montanhas e vastos horizontes, corre o rio Ulan Kutgalan, cujas águas, como se contorcendo, carregam consigo uma infinidade de mitos e lendas. Aqui, entre rochas pitorescas, esconde-se uma cachoeira, cujas águas caem do alto em um abismo, criando um espetáculo hipnotizante que atrai pesquisadores e aventureiros. Mas o que há por trás dessa beleza natural? Alguns moradores locais acreditam que essas águas abrigam espíritos ancestrais que protegem essas terras de visitantes indesejados. Eles contam que, em noites névoas, é possível ouvir sussurros de vozes antigas, chamando aqueles que se aproximam demais. A água do Ulan Kutgalan é rica em minerais, os mesmos que eram usados em rituais de antigos xamãs. E muitos pesquisadores se perguntam: essas forças poderiam influenciar a saúde e o destino daqueles que aqui param? Existem diversas hipóteses sobre como o rio e sua cachoeira
se tornaram um centro de atração para seres misteriosos. Alguns pesquisadores ligam isso a práticas cultuadas antigas, que remontam a civilizações esquecidas que deixaram apenas pistas de sua existência. Mas essa não é a única pergunta que esses lugares guardam. Entre grandes rochas e árvores seculares, arqueólogos encontram vestígios que indicam que aqui havia santuários. Esses lugares têm importância astronômica, poderiam ter servido para observar estrelas e mudanças de estação. Como os antigos, sem tecnologias modernas, poderiam construir estruturas tão precisas? Até hoje, restam muitas perguntas, e os mistérios do rio Ulan-Kutgalam ainda aguardam seu desvendador. Quais outros mistérios o lago guarda e quais respostas aguardam seus pesquisadores mergulhados em suas profundezas? O Pico do Pastor, também conhecido como Pico Malchin, se eleva sobre os vastos planaltos mongóis, envolto em mistério e enigmas. Suas majestosas rochas, como guardiões de antigas verdades, preservam vestígios de civilizações há muito desaparecidas. Como uma poderosa montanha, ele atrai a atenção de pesquisadores e aventureiros que buscam desvendar seus segredos. A uma altitude superior a 3.000 metros, o Pico do Pastor não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um lugar onde lendas e realidade se encontram. As lendas locais contam que espíritos montanheses guardam esse sagrado recanto e que há fenômenos misteriosos observados em suas proximidades. O que realmente ocorre nessa misteriosa cadeia montanhosa? Alguns pesquisadores sugerem que sob as rochas podem estar os restos de antigas construções religiosas que poderiam revelar costumes e crenças daqueles que outrora habitavam ali. Utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser, cientistas já começaram a procurar vestígios dessas civilizações esquecidas. Mas o que eles encontrarão pode ser apenas fantasia ou a realidade pode ser mais estranha do que podemos imaginar. Mas isso não é a única enigma associado ao Pico do Pastor. Em suas proximidades, há outras enigmas naturais, como formações rochosas misteriosas, que, segundo lendas, serviam como pontos de referência para antigos viajantes. Qual é o verdadeiro propósito dessas formações e qual significado elas tinham para aqueles que viviam nesses lugares? A magia das montanhas e suas proximidades continua a atrair a atenção de pesquisadores que buscam desvendar os enigmas do passado. As dunas cantoras de Kongorin-Els são um dos fenômenos naturais mais enigmáticos do planeta. Localizadas no sul da Mongólia, essas dunas, que alcançam até 100 metros de altura, produzem sons estranhos quando o vento passa por suas colinas de areia. Parece que a própria natureza sussurra segredos antigos, perdidos no tempo. Os moradores locais contam lendas relacionadas a essas dunas. Nelas, ouvem-se vozes de ancestrais que outrora vaguearam por essas terras. Cientistas sugerem que o som é causado pelo atrito das areias entre si, mas essa explicação não abrange toda a estranheza do fenômeno. Como uma simples estrutura de areia
pode produzir sons tão melodiosos como se fossem artificiais. Ao estudar as dunas cantoras, os pesquisadores se deparam com muitas perguntas. Por exemplo, como exatamente a forma e a composição da areia influenciam o som? Alguns sugerem que as dunas poderiam ter sido locais sagrados para civilizações antigas, que as utilizavam em rituais. Mas o que exatamente eles tentavam transmitir através desses sons? Instrumentos científicos, como o escaneamento a laser, ajudam a revelar a estrutura das dunas, mas muitos aspectos permanecem inexplicados. O vento, movendo a areia, cria e destrói ondas sonoras. Mas por que exatamente aqui, entre os vastos espaços, surgem essas melodias? As dunas cantoras de Kongorin Els continuam sendo um dos lugares onde ciência e mitologia se encontram, criando um espaço fascinante para reflexão. Talvez esses sons não sejam apenas um fenômeno natural, mas uma gravação de uma história antiga, esperando seu momento para ser ouvida.